Antes de começar o vídeo, meus agradecimentos aos doadores. Elionaik Neres Rabelo e Jadson de Jesus. Hoje vou postar todos os capítulos lançados atualmente da fanfic Shinobi do passado retorna no futuro. Espero que gostem. Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo 201. O som animado e edificante de uma flauta ecoou pela estrada como um pássaro azul voando ao vento, voando para longe. Durante sua jornada, Gensou diminuiu o passo, olhando para a longa caravana ao seu lado. Um artista, vagando e tocando sua flauta alegremente, chamou sua atenção. A melodia era linda. Pela primeira vez, Gensou diminuiu o passo, inclinando o ouvido para ouvir. Quando a música terminou, aplausos irromperam da multidão reunida. Gensou assentiu em aprovação. Assim que ele estava prestes a sair, seu olhar varreu um dos guardas perto da caravana. O guarda não parecia diferente de ninguém, mas assim que Gensou apareceu, seu coração acelerou. Agora, era ainda mais rápido. Gensou desviou o olhar e continuou seu caminho. Poucos minutos depois, o guarda, confiante de que a figura havia se afastado o suficiente, suspirou aliviado e rapidamente sussurrou para os que estavam ao seu lado. Vou ao banheiro. Ele entrou na densa floresta que margeava a estrada e pegou um pergaminho, onde estava escrito: avistei Gensou. Hora e local. Quando ele estava prestes a executar a técnica de invocação, uma mão pousou em seu ombro e um par de olhos encontrou os seus. Sem sequer um momento para sentir choque ou medo, o guarda perdeu a consciência instantaneamente. A Ambu de Konoha tem estado muito ativa ultimamente, disse Gensou pensativamente enquanto chamas surgiam em sua palma, queimando rapidamente o pergaminho recém-escrito do guarda. No caminho para o Monte Katsuragi, ele já havia encontrado vários grupos de Shinobi de Konoha. Inicialmente ele pensou que eles estavam em algum tipo de missão, mas agora estava claro. Essas pessoas tinham apenas um objetivo: descobrir o paradeiro de New Jomai Village. Entre as equipes de busca, não havia apenas Shinobi de Konoha uniformizados abertamente, mas também agentes disfarçados se misturando ao mundo Shinobi, como este guarda. A intensidade dessa busca foi muito maior do que a dos últimos 2 anos. Gensou havia coletado uma quantidade significativa de informações da mente do guarda. Não era só Konoha. As outras 4 principais vilas Shinobi e até mesmo as vilas menores sob seu controle mobilizaram a maioria de suas forças, tanto aberta quanto secretamente, em uma tentativa de descobrir a localização da Vila Jomai. Individualmente, o poder de uma vila Shinobi pode não parecer impressionante, mas a guerra era o seu forte. Agora, as 5 principais aldeias estavam tentando mudar a situação para seu campo de batalha mais conhecido. Essa reação é bem intensa. As 5 grandes vilas Shinobi finalmente perceberam que não são mais os jogadores que controlam as peças do tabuleiro. Gensou riu, mas não pensou muito nisso. Seu objetivo atual continuava sendo a chave para todos os seus planos. O Rinnegan. Eu lidarei com vocês, peixes maiores. Mais tarde, Gensou murmurou enquanto desaparecia, movendo-se rapidamente mais uma vez. Embora o próprio Gensou não tenha dado muita importância, a repentina busca em massa pelas 5 grandes vilas Shinobi causou problemas para muitos outros. Pen, também em movimento, sentiu os estranhos acontecimentos no mundo Shinobi. Após extrair as memórias de vários Shinobi de Konoha usando o caminho humano, ele entendeu aproximadamente a situação. Então, o mundo Shinobi inteiro está procurando pelas forças de Gensou? Tudo bem. Se Zetsu Branco tivesse descoberto a localização da nova Vila Jomai, ele não se importaria em espalhar a informação para atiçar as chamas. Mas agora, Pen fez uma pausa e esfregou o anel no dedo. Logo, os membros da Akatsuki, ao receberem a notificação, apareceram ao lado dele em suas formas holográficas. Qual é o problema, líder? Kizami, que estava de licença após a morte de seu companheiro de equipe Tashi, perguntou curiosamente. Pen respondeu calmamente: as 5 grandes vilas Shinobi estão agora concentrando todos os seus esforços na busca pelas forças de Gensou. Todos devem ser mais cautelosos por enquanto. Se as coisas parecerem estranhas, vocês podem colocar suas tarefas em espera. Pen não tinha esquecido que seus subordinados eram todos no Kenin Rank S se eles fossem pegos por Shinobi das principais vilas. Especialmente considerando os níveis de mobilização atuais, não acabaria bem. Até que a missão de capturar as bestas com cauda fosse concluída, manter todos intactos era a melhor opção. Ótimo! Deidara foi o primeiro a expressar sua concordância. Estou voando sobre o oceano há dias. Estou exausto. Vou aproveitar esta oportunidade para descansar. Eu já estava descansando. Já que o líder disse, vou descansar um pouco mais. Kizami riu. Ao ouvir isso, Deidara se virou para Kizami e perguntou: você ainda está tomando banho nas fontes termais da Terra das Águas Quentes, naquela famosa rua de casas de banho? Kizami mencionou durante o último encontro que iria tirar férias na Terra das Águas Quentes, e Deidara ficou curioso sobre isso. Agora, com a oportunidade perfeita, ele queria confirmar a localização de Kizami. Kizami, nunca suspeitando dos motivos de Deidara, assentiu sem hesitação. Por quê? Você quer vir também? Deidara sorriu. Claro, aquela rua é parte da minha visão artística. Sabendo muito bem o que Deidara queria dizer com arte, Kizami rapidamente o dispensou. É melhor não. Do outro lado, Kakuzu relatou a Pen: nós rastreamos os Jinchuriki do Five Tiles até as montanhas Ivada na Terra da Terra. Nós já chegamos e prosseguiremos com cautela. Pen assentiu. Ele apenas emitiu um lembrete. Ele não impediria os membros da Akatsuki de executar seus planos se estivessem confiantes. A mensagem foi entregue.
Descartada. Sem mais nenhuma palavra, a forma holográfica de Pen desapareceu, e ele continuou seu caminho, com seu objetivo inalterado. Enquanto outros podem temer o poder das aldeias Shinobi, ele era diferente. Se descobertos, ele simplesmente os eliminaria. Ninguém conseguia escapar do olhar do Rinnegan. Ao mesmo tempo, em uma costa distante, a Rua das Fontes Termais na Terra das Águas Quentes e as Montanhas Ivada na Terra da Terra. Obrigado, Kizami, Kakuzu e o líder, Deidara, sentindo-se emocionado com sua primeira vez como espião, alegremente escreveu as informações sobre um pequeno pássaro que ele criou e secretamente o deixou voar para longe. Depois de terminar tudo, ele retornou alegremente para onde Sazori estava. Sazori lançou um olhar de soslaio para Deidara. Por algum motivo, esse cara estava sorrindo aleatoriamente ultimamente. Deidara, você tem certeza de que não está doente? Sazori perguntou friamente, distanciando-se. Deidara deu um tapinha no peito. Claro que não. Irmão Sazori, tem uma obra de arte incrível em mente. Quando chegar a hora você ficará chocado. Deidara antecipou ansiosamente a reação de Sazori quando ele finalmente revelou, eu sou um espião. Um momento artístico maravilhoso acontecendo entre dois artistas. Só de pensar nisso ele já estava animado. Bum, bum, bum. Fortes explosões ecoaram no Monte Sumeru. Tem uma base secreta aqui. A Shinobi. Provavelmente o alvo é a nova Vila Jomai. Reúna mais pessoas. Fechem a área, rápido. As circunstâncias das pessoas eram diferentes. As 5 grandes aldeias Shinobi ainda não tinham encontrado Gensou ou Akatsuki, mas por acaso eles tropeçaram em outro indivíduo. Sentado em casa, o Takata ficou perplexo ao observar as técnicas Shinobi se aproximando e o grande número de Shinobi atrás delas. Isso era realmente necessário? Estou fora do mundo Shinobi há anos, murmurou Takata, ainda sem saber o que tinha acabado de acontecer. Capítulo 202. Monte Katsuragi. Os vestígios da batalha de mais de um ano atrás agora haviam desaparecido completamente da terra. As casas destruídas foram reconstruídas, as barreiras destruídas foram restauradas e até mesmo as crateras profundas causadas pelo uso repetido do jutsu proibido Cabelo da Fúria foram preenchidas. A única diferença era o dono deste lugar. O outrora temido guerreiro do mundo Shinobi, o viajante da guerra, havia falecido. Agora a responsável pelo clã Tsushigumo no Monte Katsuragi era sua neta, Otaru, que ainda era bem jovem. Senhorita, era muito arriscado para você salvar aquela pessoa, disse Tombei, o velho soldado, com as sobrancelhas franzidas em preocupação enquanto olhava para o homem desconhecido deitado na cama. Ele se virou para Otaru com preocupação nos olhos. Otaru, cujo rosto jovem amadureceu um pouco, respondeu seriamente. Quando o encontrei, ele já estava gravemente ferido e inconsciente. Eu não podia simplesmente deixá-lo morrer, Tombei. Tombei balançou a cabeça e continuou a aconselhar, mas não sabemos se o homem na cama é bom ou mau. Se ele se tornar um problema, e os Shinobi que o perseguem vierem aqui, isso colocará todo o Monte Katsuragi em perigo. Atualmente, Otaru era a última herdeira do clã Tsushigumo. Tombei não queria ver nada parecido com o que aconteceu há um ano ocorrer novamente. Não se preocupe, Tombei, Otaru disse, dando tapinhas no peito em garantia. Estou forte agora. Definitivamente posso proteger a todos. Embora a morte de seu avô a tenha deixado desanimada por um tempo, Otaru trabalhou duro desde então. Ela estudou incansavelmente o pergaminho de treinamento do estilo água que Gensou havia deixado para trás e ativou o jutsu secreto do clã Fury Hair Forbidden. Em termos de poder de combate, ela não era mais fraca que os famosos Nin do mundo exterior. Por causa disso, Otaru ganhou muito mais confiança em comparação ao seu antigo eu mais gentil. Olhando para ela agora, Tombei ficou momentaneamente atordoado. Ele quase havia esquecido que Otaru não era mais a garotinha impotente que ela já foi. Agora, como alguém que havia herdado o jutsu proibido do clã e se destacava em ninjutsu, ela era ainda mais forte que ele. Otaru tinha as qualificações para assumir a responsabilidade de revitalizar o clã Tsushigumo e se tornar a próxima viajante da guerra. Com essa percepção, Tombei suspirou e estava prestes a atender seus desejos quando o homem na cama de repente se mexeu. Tanto Otaru quanto Tombei imediatamente se viraram para olhar. Logo, o homem abriu os olhos. Onde? É isso? O Takata perguntou com uma voz fria enquanto olhava ao redor da sala e das pessoas desconhecidas. Ele lutou para se sentar e perguntou novamente. Otaru rapidamente se moveu para ajudá-lo a se levantar. Seus ferimentos ainda não sararam. Não se mova muito. O Takata, não acostumado com pessoas se aproximando dele, se afastou um pouco e repetiu. Onde é isso? Não incomodada pelo comportamento frio de Takata, tendo passado por experiências com Gensou, que tinha uma personalidade estranha, mas um bom coração, Otaru explicou pacientemente. Este é o Monte Katsuragi. Não se preocupe, você está segura aqui. Não há perigo. O Takata, no entanto, claramente não estava ouvindo as palavras de Otaru. Ele olhou para Otaru que o havia salvado, e ignorando seus ferimentos, saiu da cama e começou a caminhar em direção à porta. Espere, você ainda está ferido. Otaru gritou com urgência. Sem virar a cabeça, o Takata respondeu, não me impeça. Você não deveria ter me salvado. Com isso ele abriu a porta e saiu. Mas depois de apenas alguns passos, sua visão ficou turva e com um baque, ele caiu no chão, inconsciente novamente. Otaru e Tombei trocaram olhares.
Suspirando novamente, Tombei se aproximou, pegou Takata e o colocou de volta na cama. Embora sua atitude não tenha sido educada, suas ações mostraram claramente que ele não queria causar problemas ali. No geral, seu personagem parecia decente. E como a jovem senhora tinha um coração bondoso, isso teria que servir. Do lado de fora do Monte Katsuragi, Gensou levantou a cabeça, seus olhos focando no pico da montanha, ereto como um palito à distância. Nunca pensei que voltaria aqui. O viajante da guerra certamente já tinha ido embora há muito tempo. Naquela época, com apenas um olhar, Gensou viu que o corpo do homem estava no limite. Depois do susto que Gensou lhe deu, era improvável que ele vivesse muito mais. Agora, quem estava no comando provavelmente era aquela garotinha chamada Otaru. Engraçado o suficiente, mesmo que Gensou fosse um invasor, Otaru não tinha medo dele nem um pouco. Na verdade, quando eles se separaram, ela até expressou o desejo de se tornar sua discípula. Na época, Gensou não concordou, mas deixou para ela um pergaminho de treinamento do estilo água antes de partir. Ele se perguntou quanto ela havia aprendido. Gensou desviou o olhar e, assim como da última vez, começou a caminhar em direção ao Monte Katsuragi. Se o efeito borboleta não tivesse mudado muito, o Jinchuriki dos Seis Caudas, que estava fugindo, provavelmente estava em algum lugar perto do Monte Katsuragi. Se ainda não tivessem chegado, ele poderia esperar um pouco. Enquanto Gensou caminhava em direção à montanha, ele ouviu sussurros vindos da densa floresta próxima. Sem se importar em prestar atenção, ele continuou seu caminho. No entanto, a conversa ainda chegou aos seus ouvidos. Você tem certeza de que aquele velho está morto? Sim, confirmado, Lord Shiro. O velho Tombei tentou esconder por muito tempo, mas sob questionamentos repetidos dos anciões do clã da Vila da Montanha Oculta, ele finalmente revelou a verdade. Sempre foi suspeito que o viajante da guerra não tivesse aparecido por tanto tempo. Excelente! Parece que o jutsu proibido do clã Tsushigumo caiu nas mãos daquela garotinha Ing. O clã Tsushigumo está realmente sem sucessores agora. Senhor Shiro, devemos agir agora e adotar o jutsu proibido? Sem pressa. Desde que o Monte Katsuragi foi atacado há 1 ano, eles substituíram muitas das barreiras e armadilhas. Precisamos fazer um reconhecimento completo primeiro. Caso contrário, se os reforços de Konoha chegarem, será problemático. Lord Shiro é realmente cauteloso. No entanto, agora mesmo, um transeunte ouviu nossa conversa. O que devemos fazer? Já notei. Só um bug. Esmague-o casualmente. Entendido. Com isso, 4 figuras saíram da floresta a uma velocidade incrível, cercando Gensou. Um deles, um homem, zombou de Gensou e disse friamente: escutear os segredos dos outros não é um bom hábito. Cara azarado, você já decidiu como quer morrer? Estou me sentindo generoso e posso conceder seu desejo. Gensou não lhes deu atenção e continuou caminhando em seu próprio ritmo. Vendo que esse homem estava prestes a encontrar a morte, mas ainda agindo de forma tão indiferente, Nanxian e os outros não puderam deixar de se sentir divertidos e insultados. Enquanto se preparavam para atacar rindo sozinhos, o homem murmurou, fedor patético. Antes que pudesse terminar a frase, Gensou finalmente lançou-lhes um olhar. Arrasou! 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 Em um instante, as kunai das bolsas shinobi dos 4 homens voaram na velocidade da luz, perfurando suas cabeças. Antes mesmo de atingirem o chão, os 4 não tinham ideia do que tinha acontecido. Não muito longe, Shiro, de pé com os braços atrás das costas em uma pose de comando, esperando seus subordinados retornarem, viu a cena se desenrolar diante dele e imediatamente congelou, com a boca aberta. Pingar. Uma gota de suor frio escorreu pela sua testa. Capítulo 203. Corra! Corra pela sua vida! Em pânico, Shiro jogou sua bolsa ninja, cheia de kunai e shuriken, para longe, sem ousar sequer olhar para Gensou enquanto corria para longe. No entanto, antes que ele pudesse ir longe, com uma série de estalos agudos, a umidade no ar ao seu redor condensou-se rapidamente, formando agulhas de gelo que dispararam em sua direção de todas as direções. Um grito agudo ecoou por um breve momento. Logo, o grito enfraqueceu e acabou desaparecendo no silêncio. Depois de casualmente afastar algumas pragas, Gensou, desinteressado no que aconteceu, continuou sua jornada, assim como havia feito 1 ano atrás. Ele caminhou pelos arredores cheios de armadilhas do Monte Katsuragi sem obstrução e chegou à barreira. Já que somos conhecidos, vamos usar um método diferente dessa vez em vez de destruir violentamente a barreira. Gensou refletiu enquanto observava a barreira defensiva à frente. Ele estendeu as 2 mãos e as colocou na barreira. Então, com uma explosão de força em suas mãos, ele rasgou a barreira como se fosse papel fino, criando uma abertura grande o suficiente para uma pessoa passar. Quando Gensou entrou, uma bola de cristal usada para monitorar a barreira dentro do território do clã Tsushigumo estalou com um alto estalo, e alarmes soaram. Um intruso! Eles quebraram a barreira. A expressão de Tombei mudou drasticamente. Sua mente correu de volta para a invasão de 1 ano atrás, quando o inimigo tinha violado o Monte Katsuragi sem aviso. A batalha que se seguiu ainda estava fresca em sua memória. Se o inimigo desta vez tivesse força semelhante. Lady Otaru. Devemos recuar imediatamente. Seu primeiro instinto foi incitar Otaru a fugir novamente. Mas ele havia esquecido que a força de Otaru agora superava em muito a dele. Este é o território do clã Tsushigumo, e agora sou o chefe do clã Tsushigumo. É minha responsabilidade proteger nosso lar. Otaru desviou facilmente da mão estendida de Tombei e falou com determinação. Assim que ela terminou de falar, o homem deitado na cama, que tinha acabado de desmaiar, abriu os olhos.
Um chakra escuro e ameaçador começou a surgir do corpo de Utakata. Otaru ficou chocada com a visão. Oh, o que é isso? Uma quantidade tão grande de chakra. E essa aura? Por que é tão aterrorizante? Ela instintivamente deu um passo para trás. Tombei também teve uma reação semelhante. Seu rosto se encheu de dúvida enquanto ele olhava para Utakata. Essa aura sufocante e violenta. Ele já tinha visto algo semelhante antes no campo de batalha durante a Grande Guerra Shinobi, quando seguiu o viajante da guerra. Se ele se lembrava corretamente, a identidade daquela pessoa era um Jinchuriki. Enquanto Gensou continuava caminhando pelo Monte Katsuragi, ele sentiu a presença de uma besta com cauda não muito longe. Bem, isso não é uma sorte? O Seis Caudas está bem aqui. Gensou sorriu levemente e continuou. Jinchuriki. Imagens da figura colossal e imparável da guerra, que massacrou inúmeros shinobi, passaram pela mente de Tombei. Ele rapidamente puxou Otaru para mais longe. Desastre após desastre. A criatura diante deles era algo com que eles não poderiam lutar. Entretanto, antes que pudessem recuar mais do que alguns passos, o chakra furioso do corpo de Utakata diminuiu, e ele rapidamente retraiu o chakra da besta com cauda para dentro de si. Utakata se levantou. Graças à resiliência de um Jinchuriki, ele havia se recuperado consideravelmente. Tendo ouvido a conversa de Otaru e Tombei, ele falou em seu tom frio de sempre. Eu vou lidar com o inimigo. Vocês dois devem ir embora. Sem esperar por uma resposta, ele foi em direção à porta. Senhora Otaru. Com um inimigo desconhecido do lado de fora e um Jinchuriki instável do lado de dentro, Tombei, sentindo uma pressão imensa, tentou persuadi-la a ir embora. É tarde demais, Otaru balançou a cabeça. O intruso já está aqui. Como recipiente para jutsus proibidos, Otaru frequentemente absorvia energia natural, tornando suas habilidades sensoriais muito superiores às de um shinobi comum do tipo sensorial. Ela podia sentir claramente agora. O inimigo já havia chegado. Era apenas uma pessoa, mas a presença deles parecia insondável. Além disso, por algum motivo, havia um toque de familiaridade. Poderia ser alguém que eu conheço? Com confusão no coração, Otaru e Tombei saíram. E ali, junto com o Takata, que estava alguns passos à frente, eles viram Gensou, caminhando em direção a eles como se estivessem em uma caminhada tranquila. Os olhos de Takata brilharam de dúvida assim que ele viu Gensou. Ele esperava que o intruso fosse o ninja caçador de Kiri que o perseguia há tanto tempo, mas em vez disso, era um homem que ele não reconheceu. Embora o nome de Gensou tenha se espalhado por todo o mundo shinobi, nem todos conseguiam reconhecer seu rosto. O Takata, alguém que preferia uma vida tranquila, não tinha interesse nos assuntos do mundo shinobi. O inimigo do Monte Katsuragi? Vou cuidar disso rapidamente, decidiu o Takata. Da mesma forma, Otaru e Tombei, que raramente saíam do Monte Katsuragi, também não reconheceram a identidade de Gensou. Mesmo assim, Otaru não conseguiu evitar sentir uma leve sensação de familiaridade quando olhou para Gensou. Ela estava prestes a perguntar algo quando o Takata fez sua jogada. Suiton, técnica de espuma. O Takata pegou um canudo, soprou nele e um grande número de bolhas aparentemente inofensivas, mas altamente destrutivas, surgiram do tubo, cobrindo Gensou. Jinchuriki de 6 caudas. Gensou murmurou calmamente, olhando para as bolhas. À sua frente, inúmeras agulhas de gelo se formaram. Depois de uma rápida varredura nas agulhas de gelo, com uma série de estalos, as bolhas da Suiton, técnica de espuma, estouraram instantaneamente. Liberação de gelo? Do clã Yuki? A expressão de Utakata mudou. Antes que ele pudesse reagir mais, a voz de Gensou chegou aos seus ouvidos mais uma vez. Os 6 caudas não lhe disse para não procurar a morte? Utakata congelou. Ao contrário de Jinchuriki perfeitos, seu relacionamento com os Six Styles era medíocre na melhor das hipóteses. Eles raramente se comunicavam. Ele não entendia por que a pessoa na frente dele diria algo assim. Será que os 6 caudas conhecia essa pessoa, e até a temia? Impossível. Bestas com cauda eram armas aterrorizantes, capazes de rivalizar com o poder humano. Como elas poderiam temer um humano? O Takata balançou a cabeça. De qualquer forma, esse homem tinha facilmente quebrado sua técnica característica agora mesmo. Sua força era inegável. O Takata teria que ir com tudo. A expressão de Takata ficou séria. Vendo isso, Gensou também balançou a cabeça. Bestas com cauda tinham uma maneira especial de se comunicar. Mesmo que os 6 caudas não o conhecesse pessoalmente, ele deveria ter sentido sua força. Mas não houve nenhuma reação. Parecia que o relacionamento entre este Jinchuriki e sua besta com cauda era realmente ruim. Nesse caso, deixe-me acordar você primeiro. Gensou desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo ao lado de Utakata e desferindo um soco. As pupilas de Utakata encolheram, e seu corpo foi imediatamente coberto pelo chakra dos 6 caudas quando ele levantou o braço para bloquear. Estrondo. O corpo inteiro de Utakata foi lançado como uma bala de canhão, atravessando várias paredes e deslizando pelo chão por 70 a 80 metros, até que seu corpo ficou profundamente enterrado no chão, onde ele finalmente parou. Gensou calmamente desviou o olhar e disse indiferentemente: o Jinchuriki dos 6 caudas capturado. Capítulo 204. Tudo aconteceu tão rápido. Antes que Otaru e Tombei pudessem reagir como espectadores, a batalha já havia acabado. Observando a longa coluna de fumaça espessa subindo e o corpo imóvel de Utakata no outro extremo, Tombei ficou ali boquiaberto, incrédulo. Estou sob um genjutsu.
Tombei, que já havia testemunhado o poder esmagador de um Jinchuriki em primeira mão, nunca imaginou que o Takata, também um Jinchuriki, seria derrotado com um único soco. Seu olhar, atordoado e trêmulo, caiu sobre Jinsou. Seu corpo estremeceu involuntariamente. O clã Tsushigumo estava acabado. O homem diante dele era muito mais forte do que os dois que haviam invadido um ano antes. Mesmo no auge de seu poder com o viajante da guerra liderando-os, o clã Tsushigumo não seria páreo para ele. Agora, restavam apenas dois, um ancião e uma jovem. Otaru também sentiu a pressão esmagadora. Preparada para morrer em batalha, sem vontade de desonrar a honra do clã Tsushigumo, ela rapidamente ativou o jutsu proibido Cabelo da Fúria. Mas mesmo assim, ela não conseguiu deixar de perguntar, eu te conheço? Ela não esperava nenhuma resposta, ou talvez uma risada zombeteira. Para sua surpresa, o homem à sua frente assentiu. Jinsou olhou ao redor, observando a grande quantidade de chakra e energia natural se acumulando rapidamente atrás de Otaru. Comparado ao passado, Otaru se tornou muito mais hábil em usar a técnica proibida, e a capacidade de seu corpo de resistir a ela melhorou muito. Ele falou, desligue o Fury Hair. Já vi isso muitas vezes. Já viu isso muitas vezes? Otaru ficou confusa no começo. Então, pensando na sensação de familiaridade que ela sentiu antes, combinada com a declaração dele de que eles se conheciam. De repente, os olhos de Otaru brilharam quando ela se lembrou de uma certa pessoa, e ela perguntou ansiosamente. Foi você quem usou a máscara espiral branca naquela época? Jinsou assentiu casualmente. Como foi o pergaminho de treinamento do estilo aquático que te dei da última vez? Era ele mesmo. O rosto de Otaru imediatamente se abriu em um sorriso radiante, e ela obedientemente desativou Fury Hair. Tendo passado um tempo com Jinsou, ela sabia bem que ele não era um vilão. Embora seus métodos e exigências fossem pouco convencionais no final, ele era alguém com quem ela podia conversar. Então, nos momentos seguintes, Otaru, ainda uma jovem garota no coração, aproximou-se animadamente de Jinsou e começou a conversar alegremente com ele. Tombei, parado ali, estupefato com a reviravolta repentina dos acontecimentos, beliscou a perna com força. Os eventos do dia foram cheios de reviravoltas. Ele estava preparado para morrer a poucos momentos, mas agora tudo parecia estar resolvido. Acontece que esse homem conhecia Lady Otaru. O homem da máscara branca em espiral de um ano atrás era na verdade ele, e agora ele havia forçado a entrada novamente. Espere. Se esse homem sempre desempenhou o papel de intruso, por que Lady Otaru tinha uma relação tão boa com ele, sem demonstrar nenhum sinal de preocupação? Tombei sentiu seu cérebro ficar confuso. Mas ele não era tolo. Ele sabia que esse resultado era o melhor que eles poderiam esperar. Quanto à sua confusão e dúvidas, ele simplesmente as mantinha enterradas bem fundo dentro de si. Quando Takata acordou novamente, ele se viu ainda deitado na mesma cama. Sentindo uma dor aguda como se seus ossos tivessem se quebrado, ele rapidamente se lembrou dos eventos que aconteceram antes de desmaiar. Um soco. Só um soco. Como um Jinchuriki, ele não conseguiu resistir e foi lançado voando, ficando inconsciente. Aquele homem era mesmo humano? Nem mesmo Mizukage poderia derrotá-lo tão facilmente. E a garota que o salvou? Se aquele homem não estava mirando nele, então ela deveria ser o alvo dele. Com esse pensamento, o Takata cerrou os dentes contra a dor e saiu cautelosamente para investigar. Surpreendentemente, não demorou muito para que ele encontrasse seu alvo. Otaru, a garota loira, estava parada perto de uma piscina, demonstrando seu jutsu estilo aquático. Perto dali, o homem que o derrotou com um único soco estava casualmente lhe ensinando algumas coisas enquanto brincava com algo em sua mão. O Takata olhou mais de perto. Era uma bola de chakra altamente concentrada. O chakra nele era muito familiar. Era o chakra dos 6 caudas. Momento perfeito. Jinsou acenou para o Takata, que pensou estar se escondendo bem. Ao mesmo tempo, Jinsou estalou os dedos, fazendo a bola de chakra dos 6 caudas voar. Com sua voz, a bola de chakra voou para fora do Monte Katsuragi e voou uma grande distância antes de explodir no ar, deixando para trás vestígios do chakra dos 6 caudas para serem descobertos. A pesca requer isca. Agora que Jinsou estava instalado em seu local de pesca, para atrair os peixes maiores, ele teve que balançar a comida favorita deles bem na frente deles. Vendo que Jinsou o havia notado, o Takata hesitou por um momento, mas acabou se aproximando. A diferença de força era muito grande. Agora ele não passava de um peixe na tábua de corte. Você é? Quando o Takata se aproximou, ele estava prestes a perguntar a identidade de Jinsou, algo que estava atormentando sua mente. Mas antes que ele pudesse terminar, Jinsou colocou a mão em seu ombro. Num instante, o Takata sentiu o chakra dentro dele, especificamente o chakra dos 6 caudas, a começar a jorrar descontroladamente, fluindo para a palma da mão do homem à sua frente. Rugido. Dentro do espaço selado, os 6 caudas, uma criatura gigante parecida com uma lesma e com 6 caudas, levantou a cabeça e soltou um rugido enfurecido. Fique quieto. O fantasma de Jinsou apareceu dentro do selo, colocando uma mão na cabeça da enorme criatura, prendendo-a no chão enquanto falava calmamente. Ele não era como Naruto, que tentou fazer amizade com as bestas com cauda. Especialmente porque ele ainda tinha que continuar seu plano de capturar as bestas com cauda. Ele não tinha interesse em bate-papo ocioso com elas. Depois de uma lição de Jinsou, o 6 caudas se acalmou. Jinsou aumentou a velocidade de absorção de chakra. Em pouco tempo, outra bola de chakra altamente concentrada se formou em sua mão.
Depois de brincar com ela por um tempo, ele a sacudiu novamente, fazendo-a voar e detonando-a não muito longe da anterior. Vendo isso, o Takata pensou por um momento e decidiu avisá-lo. Isso atrairá os ninjas caçadores de Keri. Keri, caçador Nino? Sem virar a cabeça, Gensou respondeu. Um peixe muito pequeno. Não vale o anzol. O Takata queria dizer mais, mas lembrando-se do poder esmagador do homem à sua frente, decidiu ficar de boca fechada. Mais tarde, após terminar seu treinamento e enquanto descansava, Otaru informou Takata que o nome do homem era Gensou. A expressão normalmente fria de Takata mudou para uma de choque. Não é de se admirar que ele não tenha conseguido resistir. Era ele. Naquele momento, o Takata pensou na ação anterior de Gensou de afastar a bola de chakra dos 6 caudas. Se os ninjas caçadores de Kiri nem sequer mereciam sua atenção, então quem era esse homem, que foi mencionado no mesmo fôlego que o primeiro Hokage e o Uchiha Madara, e que matou o primeiro Mizukage com suas próprias mãos na Batalha do Vale do Fim? Quem ele estava realmente tentando atrair? O Takata teve a sensação desagradável de que agora estava envolvido em algo muito maior do que ele, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Como Jinchuriki das 6 caudas, um pesadelo na mente de inúmeros shinobi, alguém que sempre teve o destino dos outros em suas mãos. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar em silêncio, como gado para ser servido. Ele não pôde deixar de pensar em quão irônico tudo isso era. Capítulo 205. Tosse, tosse, tosse. A tosse forte de um homem ecoou de dentro de uma grande árvore, indistinguível do ambiente ao redor. Após a tosse, uma voz feminina fria falou. Nagato, descanse um pouco. Você percorreu um longo caminho, e seu corpo já está exausto. Nagato, com seu cabelo ruivo e corpo emaciado, abafou mais algumas tosses antes de balançar a cabeça. Não, eu já detectei os traços do chakra dos 6 caudas. Não vai demorar muito para encontrarmos o Jinchuriki. Enquanto o Zetsu branco era excelente em reunir inteligência em áreas fixas como as 5 grandes vilas shinobi, rastrear um Jinchuriki em constante fuga era uma questão diferente. Na melhor das hipóteses, eles poderiam restringir uma região geral, mas a perseguição contínua era difícil. A dor agora estava naquela região e havia encontrado uma pista. Sabendo da teimosia de Nagato, Konan não insistiu mais no assunto. Em vez disso, ela perguntou. Precisamos seguir em frente novamente? Nagato assentiu. Meio quilômetro à frente. Konan assentiu de volta e levantou a mão. A grande árvore que os escondia, indetectável até mesmo para o Sharingan, dissolveu-se instantaneamente em inúmeras folhas de papel, espalhando-se no ar. Num piscar de olhos, a árvore desapareceu. Em seu lugar, inúmeros fragmentos de papel flutuavam graciosamente, criando um cenário de beleza incomum. Konan controlou parte do papel para levantar a cama em que Nagato estava sentado, enquanto o resto se espalhou em todas as direções, agindo como olhos e ouvidos para monitorar os arredores. Dessa forma, eles percorreram rapidamente a distância de meio quilômetro. Mais uma vez, Konan usou seu Shikigami no Mai, transformando as folhas de papel novamente em uma árvore realista, escondendo ambas dentro. Nagato de repente olhou para cima, sua voz fria e sem emoção. Eu o encontrei. Simultaneamente, bem ao longe, Pen levantou a cabeça e olhou para a imponente montanha à frente, com uma expressão indiferente. Eu o encontrei. Eles chegaram. No Monte Katsuragi, onde a isca havia sido colocada, Gensou, reclinado em uma cadeira que Otaru havia trazido pensativamente. Estava se aquecendo na luz quente do sol quando de repente abriu os olhos. Ele virou o olhar, olhando para baixo para uma figura vestida de preto com nuvens vermelhas que tinha acabado de chegar do lado de fora da montanha. Como esperado, o peixe grande mordeu a isca. Gensou levantou-se lentamente e, sem se virar, deu instruções a Otaru e o Takata ao seu lado. Fiquem aqui. Não saiam. Antes que qualquer um deles pudesse responder, Gensou desapareceu em um instante. Otaru e o Takata trocaram olhares confusos. Foi somente quando o som de uma tremenda explosão ecoou do lado de fora do Monte Katsuragi que eles, junto com Tombei, que havia corrido ao ouvir o barulho, olharam instintivamente em direção à fonte. Só então eles entenderam o verdadeiro significado por trás das palavras anteriores de Gensou. Foi um dia agradável. A brisa fresca, carregada com o perfume da grama, fazia o corpo se sentir à vontade. Entretanto, Pen, embora com aparência humana, era apenas um cadáver morto há muito tempo. Incapaz de vivenciar a beleza do mundo, ele buscou consolo em seu oposto, concedendo sofrimento ao mundo. A verdadeira paz só pode ser alcançada por meio da verdadeira compreensão e dor. Essa era a crença que ele sempre teve. Essa também foi sua motivação para estar aqui hoje, para capturar o Jinchuriki dos 6 caudas. Entretanto, antes que Pen pudesse agir, uma figura saltou do Monte Katsuragi, exalando uma aura tão avassaladora que o parou no mesmo instante. Gensou? No momento em que Pen viu o rosto do homem, um lampejo de surpresa cruzou sua expressão normalmente sem emoção. O mesmo olhar apareceu no rosto de Nagato, a quilômetros de distância. Ele não conseguia compreender por que Gensou, que estava envolvido em tensas escaramuças com as 5 grandes nações, estava ali agora. Gensou veio da direção onde o Jinchuriki dos 6 caudas estava escondido. Quando Gensou começou a se envolver com os Jinchuriki dos 6 caudas, ele se interessou pelas bestas com cauda. O olhar de Nagato ficou frio. Ao lado dele, a expressão de Konan também ficou tensa quando ela ouviu Nagato mencionar o nome de um homem que não tinha nada que estar ali. Ela olhou para Nagato, então cuidadosamente examinou os arredores. A reputação de uma pessoa projeta uma longa sombra.
Tanto ela quanto Nagato testemunharam as habilidades de Uchiha Madara em primeira mão. Agora com Gensou, que era tão famoso quanto Uchiha Madara, aparecendo de repente, eles não tiveram escolha a não ser levar essa situação muito mais a sério do que fariam com qualquer outro shinobi. Dor, líder da Akatsuki? Ao ouvir Pen chamar seu nome, Gensou assentiu sem surpresa, e casualmente fez uma pergunta em resposta. Pen, com sua expressão retornando ao seu estado estoico habitual, não negou. Sua voz era monótona, desprovida de emoção. Você não deveria estar aqui agora. Não. Gensou sorriu levemente. É a hora certa, o lugar certo e a pessoa certa. Meu alvo é você, Pen. Enquanto suas palavras caíam, um vento frio uivava. Se fosse qualquer outra pessoa, ser alvo de alguém como Gensou sem dúvida causaria pânico. Mas Pen permaneceu calmo como sempre. Confiante em seu Rinnegan, ele ouviu a declaração de Gensou e perguntou calmamente. Por quê? Dentro da árvore disfarçada, o olhar de Nagato parecia atravessar quilômetros para focar em Gensou. Ele precisava de uma explicação. Uma explicação para o porquê de, depois de todo seu planejamento cuidadoso, projetado para colocar as forças de Gensou contra 5 grandes nações enquanto a Akatsuki permanecia escondida, esse plano ter que ser descartado depois que ele matou Gensou. Gensou lhe deu uma resposta. O Rinnegan. Diante disso, Pen baixou as pálpebras, decepcionado. Mais um tolo ignorante cobiçando o Rinnegan. Seria realmente alguém do mesmo nível de Senju Hashirama e Uchiha Madara? Comparado ao Uchiha Madara que o encontrou e planejou meticulosamente durante anos para alcançar uma grande visão, a ambição de Gensou parecia tão pequena. Gensou riu e balançou a cabeça. Ignorante? Não. É justamente porque sei tanto que me interessei pelo Rinnegan. Especialmente depois de descobrir a verdade sobre o Rinnegan e o plano Olho da Lua envolvendo o Tsukuyomi infinito. A dor estava prestes a fazer um movimento. Em sua mente, mesmo uma figura tão forte quanto Gensou não era diferente de qualquer outro indivíduo desorientado. Força por si só não era o suficiente para justificar mais discussão. Mas naquele momento, ao ouvir Gensou mencionar a verdade do Rinnegan, o Tsukuyomi infinito, e o plano do Olho da Lua, frases distintas que ele entendia, mas juntas formavam um mistério. Os instintos aguçados de Pen perceberam que algo estava errado. O Rinnegan tem uma verdade? Como poderia haver algo que ele, o portador do Rinnegan, não soubesse? Gensou estava blefando? Mas alguém como ele não precisaria mentir. Pen não, Nagato, fez uma pausa, como se algo tivesse feito clique. Era como se pequenas e insignificantes questões que ele havia ignorado por anos estivessem de repente se conectando, formando um problema muito maior que sempre esteve à espreita sob a superfície. Mas ele ainda estava submerso, com apenas um leve contorno visível, não a imagem completa. E assim, Pen olhou para Gensou. Seu tom pela primeira vez vacilou enquanto ele perguntava. O que são o Tsukuyomi infinito e o plano Olho da Lua? Capítulo 206. O que são o Tsukuyomi infinito e o plano do Olho da Lua? Pen perguntou, palavra por palavra. Gensou olhou para Pen e respondeu. Você que possui o Rinnegan e fundou a Akatsuki, não sabe? Por que eu deveria saber? Um lampejo de confusão cruzou os olhos de Pen. Então ele ouviu Gensou continuar. Então qual é o propósito de capturar todas as bestas com cauda? Naturalmente o objetivo era criar a arma definitiva das bestas com cauda, conquistar o mundo shinobi e trazer a verdadeira paz. Pen pensou isso consigo mesmo sem hesitação. No entanto, ele não disse isso em voz alta. Não apenas porque o plano de capturar as bestas com cauda estava apenas na metade e revelar o objetivo final seria prematuro, mas também porque havia algo em comum nas palavras de Gensou. Gensou conhece um segredo por trás do Rinnegan, mas é completamente diferente do que eu conheço. Não é sobre uma arma de besta com cauda, mas sobre algo chamado Tsukuyomi infinito e o plano Olho da Lua. Por um breve momento, o rosto de Pen mostrou uma pitada de confusão. Embora ele não soubesse exatamente do que Gensou estava falando. Por quê? Porque como portador do Rinnegan, ele não sabia dessas coisas. Ou poderia ser que a informação de Gensou estivesse incorreta. Ou Gensou estava deliberadamente tentando enganá-lo. Parece que você não sabe de nada. Percebendo a mudança na expressão de Pen, Gensou sorriu. Como esperado, Pen, que se considerava um deus, foi mantido no escuro o tempo todo, apenas um lamentável peão no grande esquema de Uchiha Obito. Ao mencionar o plano Olho da Lua agora, Gensou não estava apenas curioso sobre a reação de Pen. Também se alinhava com a persona que ele havia construído para si mesmo. Após testemunhar o plano Olho da Lua na tábua de pedra Uchiha, ele ficou cada vez mais interessado na ideia. O mundo sob o Tsukuyomi infinito se alinhava perfeitamente com sua visão. Assim, após cuidadosa consideração, ele decidiu implementar o plano Olho da Lua. Embora a Akatsuki também estivesse coletando bestas com cauda e seu líder possuísse o Rinnegan, parecia altamente provável que eles também estivessem seguindo o plano Olho da Lua. Ainda assim, ele pretendia tomar o controle dele. Afinal, só poderia haver um líder do Tsukuyomi infinito. Com seu caráter e estatura como ele, poderia deixar outra pessoa assumir a liderança. E assim, essa cena se desenrolou. Tendo aprimorado suas habilidades de desempenho no jogo de inteligência com o sistema, Gensou agora achava fácil desempenhar seu papel no plano Olho da Lua. Naquele momento, a expressão de Pen escureceu. Você não sabe de nada, você não sabe de nada. As palavras zombeteiras e condescendentes de Gensou ecoaram em sua mente. Pen olhou para Gensou mais uma vez. Através do olhar de Gensou, ele sentiu como se estivesse sendo visto como um idiota lamentável. Um idiota lamentável?
Essa foi a primeira vez que alguém o menosprezou dessa forma, especialmente depois que ele já havia se aceitado como um deus. Naquele momento, uma onda massiva de chakra pulsou através do corpo frio de Pen através das hastes pretas. Ele levantou a cabeça, o Rinnegan roxo rodopiante emanando uma pressão poderosa enquanto ele travava em Jinsou. Ele perguntou friamente. Vou perguntar uma última vez. O que são o Tsukuyomi infinito e o plano olho da lua? Ninguém poderia considerá-lo um tolo lamentável. Mesmo que alguém ousasse, ele o estrangularia até que mudasse de ideia. Portanto, ele tinha que saber a verdade por trás do Tsukuyomi infinito e do plano olho da lua. Ele tinha que saber o quanto estava escondido dele o tempo todo. Uchiha Madara. Na mente de Pen surgiu a imagem do homem que o ajudou a desenvolver o Rinnegan e contribuiu muito para reconstruir a Akatsuki. Se o que Jinsou disse fosse verdade, então o maior suspeito era aquele homem. Diante do questionamento repetido de Pen, Jinsou, mantendo-se fiel à sua persona, respondeu com indiferença. Eu pensei que você fosse o jogador, mas acontece que você é apenas um peão. E se você é apenas um peão, então não há necessidade de explicar. Seu Rinnegan, eu fico com ele. Com essas palavras, Jinsou não perdeu mais tempo. Num piscar de olhos ele apareceu na frente de Pen, seus 5 dedos bem abertos, alcançando o pescoço de Pen como se o homem não fosse nada mais do que uma reflexão tardia. Pen não vacilou embora uma sutil ondulação tenha ocorrido em seu Rinnegan. Uchiha Tensei. Uma tremenda força repulsiva explodiu do corpo de Pen, fazendo Jinsou voar para trás. Enquanto Jinsou era arremessado pelo ar, ele torceu a cintura e caiu no chão, seus pés cravando-se na terra enquanto ele deslizava para trás por cerca de 20 metros, criando uma longa trincheira no processo antes de parar. Como esperado do Rinnegan. Em meio à nuvem de poeira, Jinsou tirou os pés do chão e comentou calmamente. Ele intencionalmente enfrentou Uchiha Tensei para testar se sua força atual poderia ignorar seus efeitos. Parecia que por enquanto o Rinnegan, um símbolo poderoso do clã Sutsuki, ainda era algo que nem ele conseguia negar completamente. Embora não estivesse ferido, ele ainda foi repelido. Agite, agite. De repente, um som agudo cortou a nuvem de poeira à frente. Jinsou olhou para cima e viu vários pequenos mísseis sendo disparados da nuvem em alta velocidade, indo direto para ele. Eles estavam perto demais para desviar. Jinsou observou com olhos calmos enquanto ele rapidamente estendia as mãos, pegando todos os mísseis com as palmas e esmagando-os com os dedos. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ocorreu em suas mãos. Assim que as explosões cessaram, Jinsou limpou as mãos. Além de um pouco de fuligem, não havia um único arranhão nele. Se isso é tudo que você tem, essa batalha terminará muito rápido. Uma rajada de vento passou, limpando a poeira. Jinsou olhou para Pen, afirmando a verdade com calma certeza. Pen olhou seriamente para Jinsou. Até agora, ninguém havia sobrevivido ileso a um golpe direto do Uchiha Tensei. Jinsou foi o primeiro. Antes fosse Kakuzu, Orochimaru, ou qualquer um dos membros da Akatsuki ou Jinchiki que ele pessoalmente subjugou. Nenhum deles resistiu ao Uchiha Tensei sem sofrer ferimentos sérios. Depois, eles se submeteram ou foram completamente derrotados. Não é de se espantar que você seja um homem mencionado no mesmo nível que o Uchiha Madara. Nesse caso, bang, 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 bang. Uma após a outra, figuras emergiram da fumaça ao redor de Pen. O caminho do inferno, o caminho humano, o caminho preta, o caminho animal e o caminho azura, que já haviam aparecido e atacado. Em meio à fumaça, 6 figuras vestidas com capas pretas e nuvens vermelhas gradualmente se tornaram visíveis. Os 6 caminhos da dor estavam completamente reunidos. Após a primeira troca, Nagato, percebendo que Jinsou superava em muito qualquer oponente que ele já havia enfrentado, não hesitou em ir com tudo. De pé na vanguarda, o Devapessipen olhou para Jinsou e declarou: depois que eu derrotar você, extrairei a verdade do plano olho da lua da sua alma. Jinsou sorriu levemente. Isso é muito trabalhoso. Você nunca conseguiria fazer isso, nem mesmo em uma vida inteira. Que tal eu encontrar seu corpo real e te contar eu mesmo? Capítulo 207. Ao ouvir Jinsou mencionar seu corpo real, as pupilas de Devapessipen se contraíram levemente. Sem mais palavras, seu corpo se moveu, e os outros 5 caminhos imediatamente o seguiram, reacendendo a batalha. Jutsu de invocação. O caminho Azura não ficou parado, batendo palmas, convocando um grande número de feras para atacar Jinsou. Tedioso. Jinsou comentou indiferentemente batendo palmas. Estilo de fogo. Grande aniquilação de fogo. Um mar de chamas, mais de 10 vezes maior do que o que um Chunin normal poderia produzir, varreu em direção às feras invocadas e aos 6 caminhos de Pen. Antes que as feras pudessem reagir, Preta Peste avançou, levantando as mãos em direção à tempestade de fogo. Jutsu Kin. Técnica de selamento, selo de absorção. Uma barreira transparente envolvia o caminho preta, enquanto as chamas o envolviam. Chiado, chiado, chiado. A barreira absorveu avidamente a tempestade de fogo a uma velocidade incrível. Algumas nuvens de fumaça se ergueram. Logo, a grande aniquilação de fogo de Jinsou desapareceu completamente. Quase esqueci, o Rinnegan pode absorver ninjutsu. Jinsou olhou para Preta Peste. Era semelhante ao seu Meiton, liberação das trevas. Entretanto, Shutsukin podia absorver não apenas ninjutsu, mas também senjutsu, técnicas sábias. Agora ele conseguia entender como seus antigos inimigos devem ter se sentido quando o enfrentaram. Não é de se espantar que você esteja tão confiante.
Você acha que o Rinnegan pode me conter? No mundo Shinobi, a força de Gensou era amplamente conhecida, especialmente seu domínio sobre uma série de poderosos ninjutsu e Kekkei Genkai. Dessa perspectiva, Gensou era visto como um Shinobi do tipo ninjutsu. Mas diante do Rinnegan, nada disso funcionaria. Embora Pain se considerasse um deus, ele não era tolo. Diante de alguém como Gensou que estava ao lado de lendas como Uchiha Madara, ele não tinha intenção de recuar. Ele tinha seus próprios motivos para confiar. Uau, uau, uau. Naquele momento, Preta Pé se recuou, e Azura Pé se abriu seu pulso, lançando uma saraivada de pequenos mísseis em direção a Gensou. Ignorando os mísseis que se aproximavam, Gensou se concentrou no grande touro que avançava. Com o movimento de sua palma, sob os olhares atordoados dos 6 caminhos da dor, uma vara preta emergiu de sua palma direita. Assim que o touro se aproximou, Gensou deu um passo para o lado, balançando sua mão direita. Estrondo. O enorme touro, quase atingindo Gensou, desmoronou de repente quando a vara preta cravou-se profundamente em sua testa. Em um instante, ele desapareceu com um alto pop. O resto das bestas invocadas encontraram o mesmo destino. Até mesmo o Elhão de várias cabeças, conhecido por sua habilidade de divisão, não conseguiu escapar. Uma vez que a vara preta de Gensou interrompeu seu fluxo de chakra, ele desmoronou em uma pilha sem vida. Vendo que suas forças de invocação e os mísseis do caminho Azura eram incapazes de causar dano algum a Gensou, Devapes Pen estendeu sua mão esquerda, mirando em Gensou. Banstein, puxada universal. Com Voshos, todo o corpo de Gensou foi puxado em direção ao caminho Devapen. Antes que pudessem colidir, Preta Pesse e Human Pesse se moveram de ambos os lados. Preta Pesse estendeu seus braços, tentando segurar Gensou por trás e drenar seu chakra, deixando-o impotente. Ao mesmo tempo, Human Pesse estendeu a mão para pressionar sua palma contra a testa de Gensou, pronto para usar Shinra Shindanshin, técnica de perturbação mente-corpo, para ler suas memórias. Gensou observou calmamente enquanto o caminho preta se aproximava, permitindo que ele ficasse atrás dele e começasse a absorver seu chakra. Assim que a mão do caminho humano estava prestes a fazer contato. Naquele instante, o olhar de Gensou se aguçou e marcas azuis apareceram ao redor de seus olhos. Atrás dele, no momento em que Preta Pesse começou a absorver o chakra Senjutsu, seu corpo inteiro congelou. Então, no momento seguinte, seu corpo explodiu de dentro para fora, espalhando-se em milhares de fragmentos. Embora o Futsukin pudesse absorver o chakra do Senjutsu, absorver muito chakra diretamente no corpo causava um desequilíbrio violento entre o chakra normal e o do Senjutsu, resultando em uma explosão de energia natural incontrolável. Vendo isso, Human Pesse instintivamente tentou recuar, mas a mão de Gensou se moveu com a velocidade da luz. Antes que o Human Pesse pudesse reagir, sua cabeça explodiu como uma melancia se espatifando no chão. Sem uma única onda de emoção nos olhos, Gensou voltou seu olhar para Devapes Pen. Mesmo estando distantes, Nagato controlando Pen à distância, de repente sentiu uma pressão sufocante. Ele imediatamente cessou o Banstein e mudou para o Shinra Tensei. Almig Push. Estrondo. Uma onda de choque enorme, como uma nuvem de cogumelo, mais uma vez varreu todas as direções. Desta vez, Gensou foi empurrado bem menos para trás e ainda teve tempo de formar selos de mão. Arte sábia. Liberação da tempestade, presa de luz. No momento em que Shinra Tensei se dissipou, 4 raios de luz infundidos com Senjutsu dispararam em uma velocidade incrível. Mesmo com a visão onipresente do Rinnegan através de criaturas como o camaleão, Pen não conseguiu reagir a tempo. Em um instante, os raios azuis voaram direto para o caminho Deva, caminho Azura, caminho animal e caminho Naraka. Nagato era claramente mais cuidadoso com o caminho Deva. Assim que os raios o atingiram, Devapes se desviou por pouco, e a luz azul atravessou sua manga. Quanto ao caminho Azura, caminho animal e caminho Naraka, que tinham acabado de invocar o Rei do Inferno para reviver os remanescentes dos caminhos humano e preta, eles não tiveram tanta sorte. O domínio de Gensou no ninjutsu superava em muito normal, e com o poder adicional do chakra Senjutsu, a velocidade e a força de sua liberação de tempestade, presas de luz estavam além da compreensão. Os 3 caminhos só viram um lampejo de luz azul. Num piscar de olhos, seus corpos sem cabeça caíram no chão. Mas não acabou. Os 3 raios restantes, incluindo aquele que Devapes mal havia desviado, curvaram-se de repente, mais uma vez indo em direção a Devapes. Shinra Tensei. Devapes Pen não ousou arriscar. Com o Shinra Tensei quase saindo do tempo de recarga, ele o liberou novamente, desviando com sucesso os 4 raios, fazendo-o se desintegrarem sob a força repulsiva. Vendo isso, Devapes nem teve tempo de respirar. À sua frente, Gensou, cercado por nuvens de poeira, avançava com um ímpeto imparável. Realisticamente, com a força de Gensou, mesmo sem Senjutsu, ele poderia ter derrotado os 6 caminhos de Pen. Só levaria um pouco mais de tempo. Mas como ele precisaria do modo sábio para localizar Nagato mais tarde usando a detecção de Senjutsu, ele imaginou que seria mais rápido acabar com as coisas agora. Em menos de 30 segundos, 5 dos 6 caminhos da dor já haviam caído. Gensou agora fixou seu olhar no último, caminho Deva com sua intenção clara. Banstein. Com o Shinra Tensei ainda esfriando, Devapes usou o Banstein para arremessar uma grande pedra em direção a Gensou. Sem nem mesmo diminuir o ritmo, Gensou quebrou a pedra com um único soco e com um passo rápido apareceu na frente do caminho Deva. Este último tentou levantar a mão para se defender, mas foi muito lento. O punho de Gensou atingiu seu peito.
O tronco de Devapesi caiu para trás, enquanto suas pernas e cabeça se projetaram para frente, formando um V. Imediatamente depois, um estrondo sônico ensurdecedor ressoou. O caminho Deva foi lançado voando como uma bala de canhão, caindo à distância com uma explosão retumbante. Capítulo 208. A trajetória de voo do Devapesi Pen lembrava um arco parabólico. Após ser atingido pelo poderoso soco de Gensou, Pen foi arremessado alto no ar, atingindo um ponto crítico antes de mergulhar para baixo, quicando no chão como uma pedra saltitante. Ele colidiu com a terra várias vezes, criando crateras profundas antes de finalmente rolar para parar. Mesmo assim, Gensou podia sentir que Devapesi Pen ainda era capaz de se mover. Bem difícil, hein? Sem dar ao oponente a chance de respirar, Gensou rapidamente se aproximou. Devapesi Pen, com seu uniforme da Akatsuki esfarrapado e alguns dos receptores de chakra danificados, levantou-se apressadamente. Se os outros 5 caminhos não tivessem sido destruídos, com sua força compartilhada agora convergindo para o caminho Deva, aquele soco anterior de Gensou teria acabado também. Ele é incrivelmente forte. Chocado, Devapesi Pen ajoelhou-se no chão juntando as mãos. Com uma onda de chakra, uma esfera negra começou a se formar em suas palmas, muito mais forte do que qualquer outra antes. Era uma massa altamente concentrada de chakra. Enquanto a esfera negra subia rapidamente para o céu, Devapesi Pen gritou para Gensou que se aproximava rapidamente. Shibaku Tensei. Devastação planetária. Em um instante, uma força gravitacional avassaladora explodiu da esfera negra. Rachadura. Rachadura. As árvores e pedras no chão foram imediatamente arrancadas, arremessadas em direção à esfera negra, agarrando-se à sua superfície. Em seguida, com o som da terra se partindo, grandes pedaços de solo foram arrancados do chão, voando rapidamente em direção à esfera cobrindo-a. Em pouco tempo, camada após camada de rocha envolvia a esfera negra. O que começou como o tamanho de uma bola de ping-pong rapidamente cresceu para o tamanho de uma pequena casa em poucos minutos. Mesmo assim, a atração gravitacional de cima não diminuiu, apenas ficou mais forte. Diferentemente da história original, onde o Devapesi Pen foi enfraquecido após usar o Uchiha Tensei durante a batalha com Naruto, desta vez, Pen tinha bastante força sobrando. Como resultado, este Shibaku Tensei era muito mais poderoso. Até Gensou foi forçado a parar, lutando contra a força para não ser sugado pelo ar e esmagado pela massa crescente. No entanto, o chão sob seus pés rachou sob as forças combinadas da atração de cima e a força que ele estava exercendo para permanecer no chão. No meio de sons de estilhaçamento, a terra finalmente cedeu, quebrando-se em incontáveis pedaços, todos os quais foram puxados para o Shibaku Tensei. Gensou se viu suspenso no ar. Ao contrário do Superman, que conseguia se manter estável sem precisar de apoio, Gensou não teve escolha a não ser puxado para cima. Vendo isso, o rosto de Devapesi Pen se contorceu em um sorriso maligno enquanto ele despejava ainda mais chakra no Shibaku Tensei, intensificando ainda mais a força gravitacional. Gensou foi puxado diretamente em direção à massa. Camadas e mais camadas de rochas rapidamente o envolveram, selando lá dentro sem deixar espaços. Acabou. Pen abaixou as mãos erguidas, sentindo uma sensação de finalidade. Enquanto isso, à distância, Nagato, controlando a batalha, fechou as mãos sobre a boca, tossindo violentamente. Ao ver sangue escorrendo entre os dedos de Nagato, Konan, cheia de preocupação, correu para apoiá-lo. Essa foi a primeira vez que ela viu Nagato tão esgotado após lutar contra um único oponente. Tosse, tosse. Estou bem. Nagato a tranquilizou após recuperar o fôlego. A força de Gensou excedeu em muito minhas expectativas, mas no final, ele ainda é humano. E como humano? Tosse, ele não pode me derrotar, um deus. Mas assim que Nagato terminou de falar, sua expressão mudou de repente. Devapesi Pen olhou para cima rapidamente e viu uma luz branca brilhante irrompendo de dentro do Shibaku Tensei, brilhando para o exterior e iluminando os arredores. Era como se um quadro negro coberto de rabiscos tivesse sido limpo em um instante. Em questão de segundos, o enorme Shibaku Tensei se desintegrou, reduzido a átomos, desaparecendo sem deixar vestígios. Devapesi Pen não teve tempo de processar o que havia acontecido. Naquele momento, sentindo uma grave ameaça, ele bateu palmas. Shira! Mas antes que a técnica pudesse ser concluída, Gensou já estava na frente dele, enfiando uma vara preta em suas mãos. Espirro. A vara perfurou as mãos entrelaçadas de Devapesi, fazendo com que seu chakra se desestabilizasse. O Uchiha Tensei que estava prestes a ser liberado desapareceu abruptamente. Aproveitando a abertura, Gensou abriu as mãos, invocando mais bastões negros que dispararam em direção ao caminho Deva. Os bastões miraram nos locais dos receptores de chakra originais, deslocando-os um por um. Clang, clang, clang. Uma por uma, as hastes negras caíram do corpo de Devapesi. A luz nos olhos outrora brilhantes de Devapesi desapareceu rapidamente. Logo depois, baque. Devapesi caiu sem vida no chão, tornando-se novamente nada mais que um cadáver. Depois de experimentar uma versão enfraquecida do que uma vez selou seu ancestral, Gensou pegou uma das varas negras do caminho Deva e a inseriu em seu próprio braço. Com o modo sábio ativo, Gensou podia sentir claramente o fluxo de chakra dentro da vara. Não demorou muito para que ele localizasse a fonte do chakra. É hora de acabar com isso. Com isso, Gensou se moveu novamente, indo em direção à localização de Nagato. Tosse, tosse, tosse.
De volta à árvore falsa a vários quilômetros de distância, Nagato não conseguia parar de tossir, e sua condição piorava conforme o sangue espirrava na cama como gotas de flores de ameixa vermelhas. Nagato, o que aconteceu? Conan rapidamente administrou remédio a ele. Nagato, como se não soubesse o que estava acontecendo com seu próprio corpo, murmurou com uma voz sem vida. A dor, perdeu. Desde que dominou completamente o poder do Rinnegan, até mesmo o homem que o ensinou, Uchiha Madara, deixou de representar uma grande ameaça aos olhos de Nagato. Quanto ao mundo Shinobi, ele não acreditava que houvesse alguém que pudesse enfrentá-lo. Essa confiança foi a base de seu plano de capturar as bestas com cauda, criar a arma definitiva das bestas com cauda e conquistar sozinho o mundo Shinobi para trazer a paz. Mas hoje, tudo em que ele confiava, tudo de que ele se orgulhava, estava completamente destruído. Gensou, o homem mencionado uma vez ao lado de Senju Hashirama e Uchiha Madara, agora de volta dos mortos, possuía uma força além da compreensão. Nem mesmo Rinnegan, conhecido como os olhos do sábio, era páreo para ele. Olhando para trás, Gensou mal havia usado algumas técnicas, mas Nagato foi forçado a um estado constante de defesa, sendo finalmente derrotado facilmente. Com tanto poder, quão distante Gensou estava do lendário sábio dos 6 caminhos? O rosto de Nagato ficou pálido. Com alguém como Gensou por perto, seus planos meticulosamente elaborados pareciam não ter esperança de dar certo. Nagato, vamos recuar por enquanto. Embora Conan tenha ficado chocada ao saber da derrota de Nagato, ela sabia que escapar era agora sua maior prioridade. É tarde demais. Vendo Conan pronta para fugir com ele, Nagato suspirou profundamente e disse: Conan, você deveria ir embora. Encontre um lugar tranquilo para você e viva o resto da sua vida em paz, levando as esperanças minhas e de Yaiko com você. Capítulo 209. Conan não seguiu o comando de Nagato. O tempo todo, ela silenciosamente seguiu Yaiko e Nagato, tratando os ideais deles como se fossem dela. Embora ela tivesse se acostumado a seguir as ordens de Nagato, não importava o que ele fizesse, ela sempre ajudava sem objeções. Mas naquele momento, ela teve que ir contra a vontade de Nagato. Farfalhar. Uma grande quantidade de papel rapidamente levantou a cama abaixo de Nagato. Ignorando as tentativas de Nagato de dissuadi-la, Conan abriu um par de asas de papel atrás de si, voando com a cama e retornando a toda velocidade, desconsiderando qualquer exaustão. Ela sentiu isso vagamente. Atrás dela, não muito longe, uma presença sufocante e avassaladora se aproximava rapidamente. Gensou, tendo confirmado a localização de Nagato, imediatamente o perseguiu. Isso deixou o campo de batalha, já devastado e afundado em mais de 10 metros em relação ao seu estado original, em ruínas. Não muito longe dali, no Monte Katsuragi, Otaru, Utakata e Tombei trocaram olhares depois de testemunharem todo o processo. Embora a batalha não tenha durado muito, a cena de batalha incrivelmente chocante ficou profundamente gravada em suas mentes. Humanos, podem atingir tal nível? Utakata olhou para o campo de batalha, que havia se transformado em uma enorme cratera em um instante. E as bolhas que ele gostava de soprar agora estavam completamente esquecidas. Tombei também olhou fixamente para o campo de batalha por um longo tempo. O poder demonstrado pelo homem que lutou contra Gensou excedeu em muito de qualquer Jinchuriki ou guerreiro que eles já haviam encontrado. Mesmo combinados, eles não conseguiam igualá-lo. No entanto, essa pessoa foi completamente derrotada por Gensou. Tombei, que viveu por mais de 60 anos, de repente percebeu que o mundo que ele conhecia estava se tornando desconhecido. O mundo sempre foi assim ou isso foi apenas uma exceção? Ele não pôde deixar de questionar em seu coração. Otaru, por outro lado, não estava pensando tão profundamente. Ao ver Gensou liberar seu poder avassalador, seus olhos brilharam, e os únicos pensamentos em sua mente foram: Gensou-sama é tão legal, Gensou-sama é incrível. Os 3 compartilhavam pensamentos semelhantes. Outros também notaram a batalha. Um esquadrão de 10 rastreadores ninjas da névoa estava em uma pequena colina não muito longe do campo de batalha. Sipen era o peixe grande que Gensou havia atraído deliberadamente com uma isca, então eles eram os peixes pequenos atraídos para a cena. Graças a Deus! Olhando para o campo de batalha que ainda estava envolto em fumaça, o esquadrão ninja de elite da névoa ficou em um longo silêncio, sentindo uma profunda sensação de alívio. Felizmente eles chegaram um pouco mais tarde e não morderam a isca, em vez disso, ficaram observando o peixe muito maior ser fisgado e depois de muita luta, morrer de morte definitiva. Esses 2 são mesmo humanos? O esquadrão ninja da névoa, designado para perseguir os Jinchuriki dos 6 caudas, era todo altamente qualificado. No entanto, mesmo de tão longe, a batalha havia enviado arrepios em suas espinhas, deixando-os aterrorizados demais para dar outro passo à frente. Seu medo e espanto eram evidentes. Naquele momento, não apenas uma, mas várias pessoas sentiram que os 2 lutadores eram algo mais que humanos, algo muito mais forte até do que bestas com cauda. Principalmente aquele que saiu vitorioso. O capitão do esquadrão rastreador tinha algumas suspeitas sobre a identidade dos 2, mas vendo o estado desmoralizado de seus subordinados, ele decidiu não colocar mais lenha na fogueira. Senhor, um de seus homens finalmente perguntou: o que devemos fazer agora? O capitão olhou para o campo de batalha à frente, sua pálpebra se contraindo enquanto ele balançava a cabeça. Mude de direção e continue rastreando. Este lugar.
Não é um lugar onde deveríamos estar. O ninja da névoa, não querendo ser pego no fogo cruzado, sabiamente decidiu recuar. No subsolo, um Zetsu branco que testemunhou toda a batalha estava ali, estupefato primeiro em descrença e depois em choque total. Um desastre aconteceu. Zetsu branco murmurou para si mesmo. Ninguém poderia esperar por isso. Pen, que empunhava o Rinnegan e estava invicto todos esses anos, havia caído ali. E quem fez isso foi ninguém menos que Gensou. Estava claro que Gensou havia armado uma armadilha para Pen ao esperar ali. Informe Madara-sama sobre isso imediatamente. O fato de Gensou ter atacado repentinamente Akatsuki já era um evento significativo. Mas a questão mais urgente era que Gensou agora estava caçando Nagato. E se o Rinnegan mudasse de mãos, isso significaria um desastre. Percebendo isso, o Zetsu branco não perdeu tempo e agiu rapidamente. Mas não foi muito longe. Estrondo. Uma enorme rachadura apareceu acima dela. Zetsu branco olhou para cima e antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, uma mão agarrou sua cabeça, deixando-o instantaneamente inconsciente. Para evitar complicações desnecessárias, é melhor você ficar aqui, disse o clone das sombras de Gensou, puxando um pergaminho de selamento e habilmente selando o Zetsu branco dentro dele. Enquanto isso, vários outros clones das sombras estavam realizando as mesmas ações em outros lugares. Gensou sabia que como líder da Akatsuki, e agora caçando os Jinchiki dos Seis Caudas, Nagato estava fadado a ter espiões Zetsu brancos reunindo informações ao seu redor. Enquanto perseguia Nagato, Gensou propositalmente invocou alguns clones das sombras para cuidar dos espiões Zetsu brancos e evitar que eles pedissem reforços e causassem problemas desnecessários. Quanto aos ninjas da névoa, eles foram completamente ignorados. Uau, uau, uau. Pouco tempo depois, os clones das sombras retornaram com seus despojos, e Gensou coletou os pergaminhos de selamento, dissipou os clones e absorveu suas memórias. Confirmando que não havia mais nenhum retardatário, ele olhou para frente e seu alvo já estava à vista. A lealdade é admirável, mas no final, é apenas resistência inútil. Gensou disse calmamente batendo palmas. Arte sábia, estilo aquático, corte de chuva. Bate-bate. O céu, antes limpo de repente ficou cheio de nuvens escuras, e uma chuva fina começou a cair sobre uma vasta área. À frente, Conan, que se encontrava dentro do alcance da chuva, olhou para cima, seu rosto sombrio ao perceber que a chuva era causada pelo homem. Ela levantou a mão, e uma grande quantidade de papel voou no ar, formando um enorme guarda-chuva de papel para proteger ela e Nagato da chuva. Normalmente, o papel tem medo de água, mas o papel de Conan foi especialmente tratado para ser a prova d'água. Sua única fraqueza era o petróleo. Após completar isso, Conan estava prestes a acelerar a fuga. No entanto, ela percebeu rapidamente que o guarda-chuva de papel acima de sua cabeça estava ficando mais fino devido ao impacto da chuva. Não era um problema com a qualidade do papel, mas sim que o chakra contido nele estava enfraquecendo constantemente. Tem algo errado com essa chuva. Conan percebeu que algo estava errado. Nagato também olhou para cima, examinando a área com seu Rinnegan. Entendendo imediatamente, ele disse fracamente, a chuva enfraquece todos os jutsus e chakras, exceto o estilo água. Dispersem o guarda-chuva de papel. Depois de falar, Nagato estendeu as mãos, e uma barreira transparente do selo de absorção e selamento envolveu ele e Conan, absorvendo rapidamente a chuva acima deles. Porém, pouco tempo depois, Nagato entrou em erupção em um violento ataque de tosse, fazendo a técnica vacilar. A barreira cintilou algumas vezes antes de desaparecer completamente. Tosse, tosse. Desculpe, Conan. Capítulo 210. Tosse, tosse. Desculpe, Conan. A batalha recente consumiu muita energia de Nagato, e seus ferimentos antigos ressurgiram, deixando-o incapaz de oferecer muita ajuda. Enquanto a Sage Art, Warrior Style, Rain Slash, que enfraquecia o chakra, continuava a cair e com Gensou se aproximando por trás, Nagato soltou um suspiro profundo. Era tarde demais para Conan escapar agora. Conan não se importou. Ela continuou segurando o guarda-chuva de papel, recusando-se a desistir de levar Nagato com ela. No entanto, não demorou muito para que ela visse alguém parado silenciosamente na frente deles, e ela ficou em silêncio. Nagato, que também tinha visto isso, tossiu algumas vezes e disse calmamente, Conan, me coloque no chão. Desta vez Conan concordou. Gensou ficou na frente deles, observando a dupla. Conan, conhecida por seus 6 bilhões de marcadores explosivos que fariam até Kakuzu chorar, era alguém que dispensava apresentações. Nagato, no entanto, parecia frágil e amaciado, consequência do incidente de traição causado por Danzo anos atrás, que o deixou com problemas físicos persistentes. Quem disse que Danzo só mexe com seu próprio povo? Olha, ele não causou problemas para os de fora também? Pensar que o líder da Akatsuki, que possuía o Rinnegan, ficou paralisado por tanto tempo, isso não era algo que uma pessoa comum conseguiria fazer. Gensou se aproximou e avaliou Nagato. Se seu corpo estivesse em melhores condições, você poderia ter me causado mais problemas. Os 6 caminhos da dor eram intimidadores e mais do que capazes de lidar com os 5 Kage. Mas quando confrontados com Gensou, suas fraquezas foram ampliadas. Mesmo com todo o poder do Rinnegan concentrado em uma pessoa, ainda não seria o suficiente para derrotar Gensou. Sem falar que esse poder estava espalhado entre 6 indivíduos, isso não seria apenas pedir que a morte chegasse mais rápido? Veja Uchiha Madara, que nunca se importou com as bobagens dos 6 caminhos da dor desde o começo.
Se Nagato tivesse sido capaz de exercer totalmente o poder do Rinnegan, ele teria sido muito mais perigoso que os chamados 6 caminhos de Pain. Mas não houve-se. Nesse momento, o olhar de Gensou se voltou para os olhos roxos e brilhantes de Nagato. O único e verdadeiro Rinnegan em todo o mundo ninja estava bem aqui. Farfalhar. O papel voou. Conan se posicionou na frente de Nagato, bloqueando o olhar atento de Gensou, pronto para agir a qualquer momento. Gensou olhou para ela, mas não disse nada. Atrás dela, Nagato falou: Conan, deixe-me cuidar disso. Conan hesitou por um momento, mas vendo a atitude firme de Nagato, ela se afastou um pouco. Sentado no leito de doente, Nagato encontrou o olhar de Gensou, mas não houve gritos ou raiva. Em vez disso, ele simplesmente perguntou: agora, você pode me dizer qual é a verdade por trás do Tsukuyomi infinito e do plano Olho da Lua? Gensou levantou uma sobrancelha. Ele de fato mencionou antes que revelaria a verdade diante do corpo real de Nagato. Agora que a situação estava resolvida e não havia necessidade de se preocupar em perder por falar demais, Gensou decidiu explicar tudo. Para reviver o 10 caudas, você deve primeiro coletar as 9 bestas com cauda e se tornar o Jinchiki do 10 caudas, ativando assim o Olho da Lua. Esta é a condição necessária para o sucesso do plano Olho da Lua. Como Gensou explicou, ele observou Nagato e Conan com grande interesse. Quando ele mencionou coletar as bestas com cauda e reviver o 10 caudas, não houve muita mudança em suas expressões. Mas quando ele continuou a falar sobre os Jinchiki do 10 caudas e o Olho da Lua, o rosto normalmente estoico de Nagato e até mesmo de Conan mudou em choque. Este não era o plano da besta com cauda que eles conheciam. O plano que eles conheciam era reunir as 9 bestas com cauda para criar a arma suprema, o 10 caudas. Um poder forte o suficiente para destruir nações inteiras em um instante e guiar o mundo em direção à paz através da dor. Era isso que Nagato e Conan acreditavam que o plano da besta com cauda era. Mas agora eles estavam ouvindo sobre se tornarem os Jinchiki do 10 caudas e ativar o chamado Olho da Lua, um passo do qual nunca tinham ouvido falar antes, fazendo-os franzir profundamente a testa. O plano original da besta com cauda foi proposto por Uchiha Madara, e eles concordaram com base nisso. Se o primeiro estivesse escondendo algo deles. As expressões de Nagato e Conan ficaram sombrias, mas eles seguraram suas reações e continuaram a ouvir. Gensou continuou: o chamado Tsukuyomi infinito se refere ao uso do poder do Olho da Lua para projetar um genjutsu na Lua, lançando uma ilusão que abrange o mundo e aprisiona todos em um sonho. E o plano do Olho da Lua é usar o Tsukuyomi infinito para controlar todos no mundo, unindo-os em um sonho, criando um mundo de paz dentro da ilusão, onde não há mais guerra ou conflito. Tudo retornará à tranquilidade. Esse é o Tsukuyomi infinito. Esse é o plano Olho da Lua. Agora, você entendeu? Silêncio. Um longo silêncio. Nagato e Conan nunca imaginaram que a verdade por trás do Rinnegan seria essa. O Tsukuyomi infinito, uma ilusão que aprisionaria todo mundo ninja. O verdadeiro plano Olho da Lua, escondido atrás do plano de arma da besta com cauda. Se esse fosse realmente o caso, então os ideais aos quais eles se apegaram não passariam de uma piada. O Rinnegan de Nagato repentinamente se contraiu, e suas mãos agarraram a cadeira de rodas com força. Ainda havia mais uma pergunta que ele precisava fazer. Como você sabe sobre o plano Olho da Lua? Nagato perguntou, seu olhar fixo em Gensou. Gensou, gostando de ver as expressões mudarem nos rostos de Nagato e Conan, respondeu. Há uma tábua de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos sob o santuário Naka do clã Uchiha, que registra a verdade do plano do Olho da Lua. A tábua de pedra Uchiha. Nagato abaixou a cabeça lentamente. Tudo estava começando a fazer sentido. Uchiha Madara deve ter visto a tábua de pedra Uchiha e aprendido sobre o plano Olho da Lua. E Gensou também. Não muito tempo atrás, Gensou liderou uma batalha no Santuário Naka, e foi então que ele descobriu o conteúdo da Tábua de Pedra, levando a esta batalha atual. Uchiha Madara tem nos enganado o tempo todo. Tudo o que ele fez foi só para roubar os frutos do nosso trabalho no último momento. Os ideais que Nagato defendeu por tanto tempo agora estavam destruídos e Conan, que compartilhava sua dor, mostrou uma rara expressão de raiva em seu rosto normalmente frio. Desde o momento em que conheceu Uchiha Madara, ela teve um mau pressentimento sobre ele e embora eles tenham cooperado depois, ela sempre manteve a guarda alta. Agora estava claro, eles não passavam de ferramentas descartáveis aos olhos de Uchiha Madara, completamente alheios à verdade por trás dos bastidores. Ao contrário de Conan, Nagato tanto se protegeu quanto respeitou Uchiha Madara. Para ser justo, Madara foi seu guia e seu professor. O plano da arma da besta com cauda, o desenvolvimento e uso do Rinnegan, os segredos do mundo ninja e várias técnicas proibidas, tudo isso foi ensinado por Madara. Mas agora, olhando para trás, Nagato levantou a cabeça, olhando para o céu ainda nublado e riu amargamente. Eu e Aiko Conan, Akatsuki. Tudo isso é realmente risível. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos. Curtam o canal.